Queridos, nós estamos na terceira sessão da série Motivos da Nossa Fé. Eu não sei se você tem acompanhado essa série desde o início, mas se não está acompanhando, eu quero te encorajar, depois de ir no nosso canal do YouTube, lá tem as duas primeiras mensagens, hoje nós estamos na terceira. Você que não pegou as duas primeiras, não fique preocupado, você será edificado ainda assim, mas é muito importante que depois você vá lá e complete o entendimento. Nós estamos muito felizes porque essa é uma série que trata de um assunto que é elementar, é essencial para toda a vida cristã. Todos nós precisamos do que nós vamos tratar aqui nesta noite. Essa série, ela surgiu no meu coração porque eu entendo que as nossas respostas a quem nos questiona a respeito do porquê cremos, são respostas superficiais. As pessoas, quando respondem nos nossos dias, o porquê você crê? A pessoa responde, porque é legal, a igreja é legal, estou vivendo algumas experiências legais. Só que, embora nós possamos testemunhar o que Deus tem feito para nós, na nossa vida em comunidade, nós somos chamados a ser testemunhas de Cristo. E para ser testemunhas de Cristo, nós precisamos explicar o que Jesus fez em nossas vidas, o que Jesus trabalhou em nosso coração. E quando nós respondemos, quando nós sabemos o que responder a respeito da nossa fé, tanto nós teremos firmeza nos dias maus, porque os dias maus vão chegar. Você passará por dias de dificuldade, dias aonde você pensará se vale ou não a pena continuar vivendo como está vivendo. E quando esse dia chegar, o que vai te manter firme é você ter uma resposta adequada, mas não só ter uma resposta adequada para si mesmo. Quando respondemos ao outro o porquê cremos, nós estamos também fazendo aquilo que Jesus nos mandou fazer, que é evangelizar. Dizer ao outro o que Jesus fez por nós é a maneira mais fácil de falar de Jesus. Você não precisa ser um teólogo, você não precisa ser um expert para poder falar de Jesus. Você só precisa discernir o que Jesus fez em sua vida e compartilhar. E olha o que o apóstolo Pedro diz, na sua primeira carta, capítulo 3, verso 15. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração de vocês. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Ele diz que nós devemos estar preparados para dar a qualquer um que pedir a razão da nossa esperança. E é isso que estamos fazendo nessa série. Estamos te ajudando a organizar aquilo que Jesus fez em tua vida, para que você esteja preparado para responder a qualquer um que lhe pedir. Amém? Nós falamos sobre a doutrina do pecado, falamos sobre a doutrina da substituição, falamos sobre regeneração, falamos sobre redenção, e hoje vamos falar sobre justificação e santificação. Amém? Está preparado aí? Quero ler com você Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16, a partir do verso 7. O texto diz assim: contudo, afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Quando, porém, o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Essa semana eu estava meditando nesse texto e comecei a pensar. Jesus chega para os seus discípulos, talvez num momento de comunhão, e diz aos seus discípulos: eu vou embora. Só que é o seguinte, é melhor que eu vá, melhor para vocês que eu vá. Eu não sei vocês, mas eu tenho um problema sério com despedida. Eu não gosto de me despedir. Eu gosto da casa cheia. Eu sou o 8º filho de uma família, e quando eu nasci, 4 dos meus irmãos já eram casados.
Então, quando eu era criança, minha casa era cheia de gente. Chegava domingo, tinha 50 pessoas ali. E aquilo era a coisa mais gostosa, criança subindo escada para cá, levando bronca um daqui, outro bronca de lá, um dá risada do outro que levou a bronca, daqui a pouco o outro dá risada do outro que levou a bronca também. E aquela comida gostosa da mãe, todos os sobrinhos juntos, a gente ficava ali desfrutando dessa comunhão. E eu era pequeno, eu lembro que eu não gostava de pensar que ia acabar. Que todo mundo ia embora e na segunda-feira estaria eu com a minha família voltando toda a rotina dos estudos. E eu fico imaginando se eu estivesse nessa roda com Jesus, aquela alegria, Jesus operando milagres, a sabedoria de Jesus latente aos olhos de todo mundo, aquelas refeições gostosas, sempre uma surpresa. Jesus vai sair, o que vai acontecer hoje? Será que é um paralítico que vai andar? Será que é um cego que vai ver, um mudo que vai falar? Será que hoje vai ter ressurreição de mortos? Eu fico imaginando a expectativa que era andar com Jesus. Mas de repente Jesus diz assim: é melhor para vocês que eu vá embora. Tem algo melhor do que me ter aqui com vocês. E quando Jesus explica o que é melhor, ele diz: é porque o Espírito Santo virá. Jesus vai dizer em Mateus 28 que ele estaria conosco até a consumação do século. Significa dizer que a presença do Espírito Santo é a presença de Cristo aqui. O que Jesus estava dizendo era mais ou menos assim: Pedro, quando eu estou com você, eu estou só com você. João não tem minha presença. Quando eu estou com o João, Pedro, você não consegue conversar comigo porque eu estou ocupado. Os momentos que eu estou cansado, que eu saio para repousar ou falar com o Pai, vocês todos não têm a minha presença. Durante 30 anos vocês não tiveram a minha presença, por quê? Paulo diz aos Filipenses que Jesus se esvaziou. O que significa isso? Que Jesus abriu mão de atributos divinos, e um deles é a onipresença. O que Jesus estava dizendo é: enquanto eu estou aqui, eu só tenho atenção para cada um, de uma vez de cada um. E às vezes para ninguém, porque às vezes eu estou dormindo. Mas se eu for, através do Espírito Santo, eu estarei com todos vocês ao mesmo tempo, todo o tempo, onde vocês quiserem, a cada momento. Ou seja, eu não ficarei restrito a um momento só. Jesus agora é onipresente, você pode desfrutar da presença de Jesus pelo Espírito Santo agora. Eu estou aqui ministrando vocês pela presença do Espírito Santo e Ele mesmo está aí, abrindo teu coração para receber a boa semente. E Ele diz que o Espírito Santo tinha um trabalho tríplice: convencer o homem do pecado. E Ele diz no singular, Ele não diz convencer os homens dos pecados, Ele diz convencer o homem do pecado. Nós falamos na primeira mensagem dessa série, que quando a Bíblia fala pecado no singular, quase sempre ela não está se referindo a um ato pecaminoso, mas está se referindo à natureza pecaminosa do homem. Então, significa dizer que o Espírito Santo é quem convence o homem que ele tem uma natureza incapaz de obedecer por si mesmo. É o Espírito Santo que convence o homem que ele tem a natureza inclinada para o mal. Mas também, quando ele está dizendo o pecado no singular aqui, ele está também se referindo a um pecado, ele denomina esse pecado: porque os homens não creem em mim. Ninguém será condenado ao inferno por conta dos pecados cometidos. Quem for condenado eternamente será condenado por negar Jesus. Porque se você crer em Jesus, não há nenhum pecado que Ele não possa perdoar. Eu me lembro de uma história que eu ouvi, que não sei se é verdadeira, de um homem que estava no corredor da morte, mas eu acho que exemplifica muito bem o que isso quer dizer. O homem estava no corredor da morte nos Estados Unidos e houve um clamor popular para que o governador desse um indulto a ele. Então esse governador, atendendo ao pedido popular, ele decide então perdoar o crime daquele homem e livrá-lo da morte. Então o governador coloca o indulto dentro de uma Bíblia e vai até a cadeia onde aquele homem estava, e quando ele chega perto da cela, ele chega com o seu terno, porque era a sua roupa de trabalho, e com uma Bíblia na mão. Aquele homem pensou que ele era o quê? Um pastor. Terno, gravata, não o pastor Mateus, outro, né? Mais chique que eu. Terno, gravata, uma Bíblia na mão, dentro da Bíblia um indulto com perdão daquele homem, e ele diz: olha, aqui dentro tem a libertação que você precisa. O homem olha para ele e fala: cara, a última coisa que eu preciso agora é de crente falando no meu ouvido, sai daqui agora. O governador falou: rapaz, o que você precisa está aqui dentro. E ele avançou de forma agressiva para a grade, balançou e falou: some daqui, eu não quero te ouvir. Então o governador pegou a Bíblia, pôs debaixo do braço e foi embora. Ao sair, um carcereiro chegou e falou: você sabe quem é que estava aí?
E ele falou, não, provavelmente algum pastor. Ele falou, não, era o governador. Sabe o que tinha dentro da Bíblia? O indulto, com o perdão da sua pena, você estaria livre da sentença de morte, por aquilo que estava lá dentro, mas você expulsou o governador. No dia da morte daquele homem, ele pede para dar a última palavra, então ele diz, hoje vou morrer, não pelos crimes que cometi, mas pelo perdão que eu rejeitei. Todos que forem condenados não serão condenados pelos pecados que cometeram, mas por rejeitar o perdão de Jesus na cruz do Calvário. E é só o Espírito Santo que pode convencer o homem do pecado da incredulidade. É só o Espírito Santo que pode mudar o coração de um homem para que ele possa crer. Mas Jesus disse que o trabalho do Espírito Santo não era só convencer o homem do pecado, era convencer o homem da justiça. E Jesus diz o porquê o Espírito Santo convenceria o homem da justiça. Ele diz, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. O próprio Jesus vai dizer que eles não podiam entender claramente o que ele estava dizendo naquele momento. Mas Jesus estar com o Pai outra vez significava que o sacrifício teria sido aceito. Porque o que diz que o sacrifício de Jesus foi aceito pelo Pai foi o fato de Deus ter o ressuscitado. Quando Jesus ressuscita, naquele momento fica claro, o sacrifício foi aceito, a justiça de Cristo foi aceita, e Jesus adentra ao céu, sendo um homem que tem uma justiça aceita, um ato perfeito, um ato que agradou ao Pai, diferente de Adão, que teve sua vida rejeitada, o seu estilo de vida foi rejeitado, a justiça de Adão foi rejeitada, mas a justiça de Cristo foi aceita. O Espírito Santo viria para convencer o homem da justiça. Isso eu vou explicar durante a mensagem. Ele fala que também viria para convencer o homem do juízo. Ele explica, porque o príncipe desse século já está condenado. O que significa? Que por muito tempo, Satanás enganou os homens, fazendo eles não acreditarem que o fim daqueles que vivem uma vida de pecado é um fim de destruição eterna. Mas o Espírito Santo convencerá o homem que aqueles que vivem longe do Senhor estão destinados à condenação. Sabe por quê? Se não existe condenação, não há necessidade de um Salvador. Jesus só é Salvador porque existe uma condenação eterna para todos aqueles que negam o sacrifício de Jesus na cruz. Mas o Espírito Santo está aqui para dizer e convencer o homem que ele precisa de um Salvador. Na primeira mensagem, nós gastamos um tempo explicando a doutrina do pecado. Hoje nós vamos falar sobre a justificação. Semana que vem, quando falarmos da glorificação, falaremos do fim. Então falaremos desse último trabalho do Espírito Santo. Mas hoje eu quero falar sobre justificação e santificação. E eu quero trazer um pouco de clareza sobre o conceito de justificação. Nós soltamos um questionário no grupo da igreja e perguntamos sobre várias doutrinas para entender como a igreja via. E incrivelmente que sobre justificação e redenção foram os assuntos menos compreendidos por todos. Há uma confusão a respeito desses termos, e eu quero muito trazer um pouco de clareza, mas antes vamos ler Romanos capítulo 3, a partir do verso 20, o texto diz assim, portanto ninguém será declarado justo diante dele pelas obras da lei, por meio da lei nos tornamos conscientes do pecado, agora porém se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, não há distinção, pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para expiação pelo seu sangue, para ser recebido pela fé, de forma a demonstrar sua justiça, isso porque, na sua tolerância, deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. Todavia, no presente, Deus demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem a fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? Foi excluído. Baseado em que princípio? Na lei das obras? Não. Mas no princípio da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. O apóstolo Paulo começa dizendo que o objetivo da lei era tornar o homem consciente do pecado. Foi o que explicamos na primeira mensagem. Porque quando a lei diz não cobiçará, ao invés dessa lei produzir em nós
repulsa a cobiça, ela causa em nós desejo pela cobiça. Então, quando a lei veio, ela sim veio para regular as relações em Israel, ela veio para trazer um mínimo de civilidade à nação de Israel, impedindo que homens maus matassem uns aos outros, mas o efeito no coração do homem foi revelar que o homem é mau por natureza. Nós explicamos isso, o homem não nasce bom e é estragado pelo meio, o homem nasce com sua natureza corrompida pelo pecado, e a lei veio para revelar ao homem essa natureza. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo que todos, por terem natureza pecaminosa, todos pecaram, estão separados da glória de Deus. E então ele introduz o conceito de justificação pela fé e não por obras. Paulo vai dizer: ninguém é justificado pelas obras da lei. Ninguém pode se tornar justo diante de Deus por ter cometido atos bons. Isaías, profetizando em nome do Senhor, vai dizer que os nossos atos de justiça são como os trapos da imundícia. O que são trapos da imundícia? É algo muito complicado até de explicar, mas dá para dizer. Imagina o absorvente de uma mulher nos tempos bíblicos. Eram panos que ficavam ali protegendo o período menstrual da mulher. Durante todo aquele período, aquele trapo que não tinha absorção, que não era reciclável, que não era descartável, ele era ali que ia ficar, você tinha que lavar e ficar. Deus está dizendo, tudo que você faz de bom, seus atos bons, são comparados a esse pano, porque toda a bondade do homem é maculada por sua maldade interior. Ele está dizendo que nenhum homem pode conquistar diante de Deus o título de cidadão justo por ter sido alguém que fez coisas boas, que teve atos bons. Paulo vai dizer que Abraão não foi justificado, não foi considerado justo por conta das obras, ele foi considerado justo pela fé, porque diz, creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão foi considerado justo porque creu. E o que é justificação? Eu vou tentar usar um exemplo muito claro para nós brasileiros, para o nosso sistema financeiro. Imagine uma pessoa que tem um nome sujo, está lá, SPC, Serasa, até no Toninho da esquina ele deve. Aí ele chega nas lojas e alguém fala assim, vamos passar sua ficha aqui para ver se aprova? Você, não estou afim de comprar não, você não quer dar seu nome para ele poder pesquisar. Dá seu CPF aqui que eu já vou fazer uma ficha. Não estou interessado não. Mas ele vai lá um dia, ele consegue pagar todas as dívidas dele, ele quita todas as dívidas. Aí ele chega todo animado na loja de carro e diz, agora pode passar minha ficha aqui, ó, meu CPF está esse aqui. Aí o cara passa e volta, olha, não dá para financiar para você. Aí ele fala, mas por quê? Meu nome está limpo? Não, seu nome está limpo, mas seu score está baixo. O cara limpou, tem que passar um tempo comprando, fazendo as coisas certinho para começar a aumentar o crédito. Por que eu estou usando esse exemplo? Porque quando Jesus morreu na cruz, ele nos perdoou. Perdão é quitação de dívida, ele pagou nossa dívida com a justiça de Deus. Ficou 0-0. Mas quando ele nos justifica, ele transfere a justiça de Cristo para a nossa conta. Então nós não fomos só perdoados, nós fomos justificados. Ele, além de nos perdoar a dívida, ele transferiu o crédito de Cristo para nós. Então quando Deus nos vê, o que Deus está vendo é a justiça de Cristo imputada em nós. E nós recebemos isso de graça. Nós não pagamos nada, nós não merecemos, isso aconteceu de forma simultânea. Você veio aqui um dia, ou em algum lugar, você ouviu o chamado de Jesus Cristo, você creu na pregação do Evangelho, se apropriou do sacrifício de Jesus na cruz, foi perdoado. Aí você volta para casa dizendo, agora eu vou começar a andar certinho, para mim poder também ganhar a aprovação de Deus. Não precisa, no mesmo momento que você foi perdoado, você foi justificado, e Deus olha para você como alguém que é justo. Mas eu tenho uma história, eu tenho um monte de problema. Deus sabe, mas Ele te imputou justiça gratuitamente pela fé. Esse é o escândalo da pregação do Evangelho. Você foi perdoado e você foi justificado. E aí nós perguntamos, qual é o trabalho do Espírito Santo ao nos convencer da justiça? Porque nós temos uma mentalidade errada sobre isso. Nós pensamos que o Espírito Santo está trabalhando para nos convencer dos pecados e da justiça. Ou seja, o Espírito Santo fica me convencendo que eu sou pecador, e o Espírito Santo fica dizendo para mim as injustiças que eu estou fazendo, porque ele começa a me convencer da justiça perfeita de Deus.
E nós ouvimos frases como: ai, quando eu faço tal coisa, o Espírito Santo traz um peso no meu coração, aí eu me sinto tão mal. Você nunca diz isso, amém, irmão? Quem disse isso foi seu vizinho, aquele amigo que você conhece que é crente de outro lugar. Ai, mas o Espírito Santo trouxe um peso no meu coração, estou tão pesado, porque o Espírito Santo me convenceu do meu pecado. Quero falar um pouco mais sobre isso, mas antes eu quero ler para você, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 16, o texto diz: de modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos conhecido Cristo dessa forma, já não conhecemos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo mesmo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, e Deus faz seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus, pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos a justiça de Deus. Muito interessante esse texto, que a primeira coisa que ele quebra é a imagem do Deus malvadão. Porque as pessoas pensam assim: Jesus é bom, mas Deus é mau. Porque Jesus veio, Jesus habitou entre nós, Ele morreu por nós, Jesus é uma figura incrível, mas Deus assim, nossa, eu acho Ele meio sanguinário. Paulo diz que Deus se reconciliou conosco, através de Cristo. O plano da redenção, o plano da reconciliação é um plano do Pai. O Pai projetou se reconciliar conosco, Ele nos reconciliou com Ele mesmo. Essa é a boa nova. Ele não está imputando aos homens o seu pecado, mas nos mandou pregar a mensagem da reconciliação. Isso é evangelho. O que significa evangelho? Boas novas. Imagina chegando para o Caio e falando: Caio, tenho boas notícias para te dar. Aí o Caio fica todo animado: fala aí, pastorzão, fala aí. Eu falo assim: você vai para o inferno. Boa notícia ruim. Isso é evangelho, amados? Isso é boas novas? Agora, se eu chego para o Caio e falo assim: Caio, eu tenho boas notícias para te dar. Cara, você ia para o inferno. Como assim eu ia? Você estava condenado ao inferno, mas Jesus pagou a sua dívida, não está cobrando de você os seus pecados, e está te convidando a se reconciliar com Ele a partir de Jesus Cristo. Isso é o evangelho. Essa é a mensagem da reconciliação. É a mensagem de que Jesus já proveu o meio para nos reconciliar com Deus, através de seu sangue na cruz. Mas o texto também diz que nós somos a justiça de Deus, e nós a partir de agora ninguém conhecemos mais sobre o ponto de vista humano. Antes eles podiam ver Jesus como um ser humano fisicamente, mas nem Jesus está mais assim. Nós conhecemos Jesus pelos olhos da fé, e ele está dizendo que a partir de agora ninguém mais conhecemos segundo a carne. Eu não posso me relacionar com o Denis, eu não posso me relacionar comigo mesmo, segundo um ponto de vista humano, porque quando olho para mim mesmo, segundo o ponto de vista humano, eu sou o resultado dos meus feitos semanais, mas quando eu olho para mim mesmo pela fé, eu sou resultado do feito de Cristo na cruz do Calvário. Porque as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo, e essa é a aplicação do Espírito Santo, como Ele nos convence da justiça. Deixa eu falar uma coisa para você: o Senhor não precisa, o Espírito Santo não precisa chegar para você e ficar dizendo para você: pecou agora, hein? Você está ruimzinho essa semana. O Espírito Santo, ele está conectado ao nosso espírito. Olha o que diz Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 17. Aquele, porém, que se une ao Senhor é um espírito com Ele. O seu espírito está amalgamado, conectado com o Espírito de Deus. Quando você sabe que algo é errado, quando você sabe que algo desagrada a Deus, o Espírito Santo não precisa vir te convencer. Quando você peca, você já sabe que pecou. Pecou, já sabe. Às vezes você não sabe porque não sabia que aquilo era pecado, mas aí lendo as escrituras, às vezes ouvindo uma mensagem, você fala: opa, tive entendimento, agora eu sei que aquilo é errado. Então o Espírito Santo não fica ali dizendo para você: você está erradão, hein? Você está, essa semana você pisou na bola, hein? Vou te dar o resultado aqui da sua semana. O pastor está dizendo que então quando eu fico triste, não é obra do Espírito Santo? Depende.
Tem uma tristeza segundo Deus que sim, ela produz arrependimento. Olha o que Paulo vai dizer aqui aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 10. A tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, não remorso. A tristeza do mundo produz morte. Há uma tristeza segundo Deus que produz arrependimento. E arrependimento é diferente de remorso, porque alguém que não nasceu de novo pode sentir remorso. Mas só quem tem o Espírito de Deus pode se arrepender, porque arrependimento, a palavra arrependimento é metanoia, é mudança de mente. Há uma tristeza segundo Deus que estou indo para cá, e Ele me convence que se Deus não quer que eu ande para cá, eu vou mudar de rumo e vou andar para cá. Há uma tristeza segundo Deus que produz mudança. Agora, aquela tristeza que faz você se sentir a pior pessoa do mundo, ela não é a obra do Espírito Santo. Se a tristeza que você está sentindo está te matando, se a tristeza que você está sentindo está te deixando para baixo, se ela está te fazendo se sentir acusado, essa não é a obra do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não iria trabalhar contra a obra de Cristo. Olha o que está escrito em Apocalipse capítulo 12, verso 10. Então ouvi uma alta voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus de dia e de noite. A voz do Espírito Santo nunca te tratará como alguém indigno. A voz do Espírito Santo nunca dirá a você que você não presta. A voz do Espírito Santo nunca fará você se sentir culpado. Quem trabalha para te acusar é Satanás. O Espírito Santo te convence da justiça, sabe como? Você falha, você erra, então você olha para si mesmo e se julga a partir da visão humana que você tem de si mesmo, e a voz do Espírito Santo te convence que você, apesar daquilo, é a justiça de Deus, que você foi justificado gratuitamente nele, que você foi tornado justo, não foi pelos seus méritos, e se você não foi tornado justo pelos seus méritos, tampouco deixará de ser por eles. O que te tornou justo foi os méritos de Cristo. O que te mantém justo é os méritos de Cristo. E então você pode dizer: pastor, mas isso é complicado. Sabe por que é complicado? Porque nós temos uma mentalidade mundana, e na mentalidade mundana não existe almoço de graça. Na mentalidade humana, nós temos que pagar um preço. A pessoa chega para mim e fala: pastor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Eu digo: você precisa crer no sacrifício de Jesus Cristo. Tá bom, e que mais? Crer em Jesus Cristo como Senhor de sua vida. Não, sim, mas que mais? Crer. Que mais? Porque Ele quer que eu diga a Ele que Ele precisa fazer alguma coisa, Ele quer participar. Dá vontade de dizer: você quer participar, miserável? Pega o seguinte, sai de joelho daqui para o outro lado do estado, levando uma cruz nas costas. Ah, obrigado, pastor, agora eu estou feliz. As pessoas querem participar, mas da obra de Cristo você não precisa participar, ela está pronta, ela foi consumada na cruz do Calvário. Você não tem como participar, você não entra com nada, você só entra como um agente passivo, recebendo o que Ele fez por você. Aleluia. Quando a glória do Senhor encheu a casa, referindo-se ao templo construído por Salomão, os sacerdotes estavam trabalhando, e quando a glória encheu a casa, eles precisaram sair do templo, porque a glória entrou quando eles estavam trabalhando. Por que eles estavam trabalhando? Porque ali ainda a obra não estava consumada, mas no cenáculo, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo encheu a casa, o texto diz: e a casa foi cheia, a casa onde estavam todos assentados foi cheia, porque ali eles não precisavam estar trabalhando, eles podiam estar sentados esperando, porque a obra já tinha sido concluída em Cristo Jesus. Nós queremos participar, mas não temos participação, e isso é um absurdo para a nossa mente. Isso é o escândalo da graça. Quando Paulo prega, essa semana eu estava conversando com o irmão aqui da igreja, e ele dizendo: isso é muito louco. Eu falei: é louco mesmo. Porque quando o apóstolo Paulo escreve sobre a graça, as pessoas ficam dizendo: então quer dizer que eu vou viver pecando, então está tudo certo. E aqui que entra algo que eu vou ensinar que é maravilhoso, que a justificação produz santificação. Eu vou mostrar isso para você. Porque na ótica de Deus, o limpo se limpa mais, o sujo se suja mais, o santo se santifica mais e o imundo se apodrece mais. Antes de ler o texto, deixa eu só dizer algo para você. Nós temos um conceito humano, que quando alguém erra, tem que sofrer o máximo possível para ela não voltar a cometer aquele erro.
Só que pergunta para a pessoa que é viciada em cocaína, se ele se sentir um lixo, tem resolvido. O cara volta em casa, eu atendo muita gente, pastor, eu estou me sentindo um lixo, eu vendi as coisas de casa essa semana. Aí alguém diz para ele, você não presta. Aí ele fala, então agora só porque eu não presto, semana que vem eu não vou fazer mais. É assim que acontece? Ele se sente um lixo e volta a cair segunda-feira, né? Porque isso não funciona. Eu vou mostrar para você o que a Bíblia diz, o que funciona. E se você está passando por qualquer problema, eu quero dizer para você que Deus tem liberdade para você, mas tem um caminho certo. E não é o caminho de se sentir um lixo, não é o caminho de se sentir culpado, não é o caminho de você sentir que você não presta. Existe um outro caminho. Olha o que está escrito em Apocalipse capítulo 22, verso 10. Continue injusto a praticar injustiça, continue imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a santificar-se. Então ele me disse, não cele as palavras da profecia desse livro, pois o tempo está próximo. Deixa eu ler mais um texto para nós podermos firmar esse conceito. João 17, a partir do verso 17 diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como me enviaste ao mundo, assim eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus tinha pecado, sim ou não? Então como Jesus disse que ele se santificava? Porque nós temos um conceito errado de santificação. Nós pensamos que santificação é o processo pelo qual o imundo se torna limpo, onde o sujo se torna limpo, onde o injusto se torna justo. Não, a santificação é um processo pelo qual o santo continua santo, onde o justo continua justo. Por isso é tão perigoso na luta contra o pecado, você aceitar que ser condenado, ser culpado é o caminho para a libertação. Não é. Eu lembro no passado, quando eu estava lutando por alguns pecados, eu lutava ardentemente, chorava, e no outro dia eu não aguentava, eu cometia de novo. Toda a malícia de um adolescente que está se tornando um jovem, e aqueles olhos contaminados, pensamentos contaminados, e eu não conseguia me libertar de jeito nenhum. E eu cresci num ambiente muito religioso, então eu não conseguia não olhar para mim como alguém sujo, como alguém indigno. Então, lendo as Escrituras, eu entendi esse conceito, eu mudei a forma de luta. Então, mesmo depois de pecar, eu entendia, eu sou justo, eu fui justificado, eu sou santo, eu não aceitava as acusações de Satanás, e já muito mais do que uma década, eu sou completamente livre desses pecados que me dominavam, sabe por quê? Porque não há libertação para quem se sente sujo, há libertação para quem toma posse, se apropria pela fé, de que você foi justificado pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Então, eu pequei hoje, o que eu faço? Se apropria, deixa o Espírito Santo te convencer que você é a justiça de Deus. Mas eu não tenho que sofrer. Deixa eu dizer, Jesus já sofreu. Mas o que eu fiz merece punição. É verdade, merece punição. É por isso que Jesus foi punido. O que eu fiz merece retaliação. Sim, merece. É por isso que Jesus foi retaliado. O que eu fiz merece castigo. Sim, é verdade. É por isso que Jesus foi castigado. Não pode ser castigado um pecado duas vezes, e o seu pecado já foi castigado em Jesus. Deus é justo, Ele não pode punir o mesmo pecado duas vezes. O seu pecado já foi punido em Jesus. É por isso que você não conseguirá viver uma vida de santidade tentando usar um método humano, tentando ficar se sentindo mal para ver se você fica longe daquilo que te faz errado. Não! Você consegue se libertar, você consegue ver uma vida de liberdade do pecado, quando você não se enxerga segundo a carne, você se enxerga segundo o Espírito, entendendo que você é uma nova criatura, e as coisas velhas já se passaram, e tudo se fez novo. O Senhor está te chamando para uma relação completamente nova, e isso não é afrouxar diante do pecado, isso é lutar com as ferramentas corretas. Quando eu ouvi isso, eu dizia, no início eu falava, isso precisa se encaixar, porque eu tinha entendido que a graça é poderosa, mas quando chegava diante da luta contra o pecado, eu ainda estava pensando como um homem que olha como a lei. Eu pensava, nós precisamos ser fortes, ser duros, porque senão volta a fazer de novo. Nós temos que fazer isso quando a pessoa não está debaixo da graça. Com crianças que ainda não nasceram de novo, com os nossos filhos, nós aplicamos a lei para protegê-la. A Bíblia diz que a lei foi o aio até Cristo. O que é aio? É tutor. A lei é tutor até que a pessoa encontre-se com a graça. Então os meus filhos, eu levo eles na lei para que um dia eles se encontrem com a graça, porque senão eu perco os meus filhos. Mas quando você já se encontrou com a graça, a lei não tem efeito sobre você, porque a lei diz que o seu pecado precisa ser castigado, mas ele já foi.
A lei diz que você precisa ser punido, mas Jesus já foi. E isso é se apropriar pela fé do que Jesus fez por você na cruz do Calvário. E agora, como que nós nos relacionamos com Deus? Olha o que está escrito, e esse é o último texto que eu vou ler essa noite. Romanos capítulo 5, o verso 1 e verso 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Assim nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Essa semana eu estava assistindo um programa de empreendedorismo, e o homem estava ali para negociar e comprar parte da sociedade. Ele deu algumas tarefas a esse sócio minoritário, e ele voltou depois de 45 dias para verificar como as coisas tinham acontecido. E quando ele chegou lá, nada tinha sido feito. Um péssimo trabalho da equipe. Então ele começou a ouvir as justificativas dos colaboradores, e eram péssimas. Então ele chama o dono e diz assim: cara, isso era responsabilidade sua. Eu sei que sua equipe trabalhou muito mal, mas isso era responsabilidade sua. Eu já não consigo ver que essas pessoas estão agregando valor para o seu time. Você precisa fazer algo a respeito. E ele: não, mas eles foram fiéis, eles foram leais. E ele tinha a mãe dele tinha abandonado ele, e ele percebeu que o rapaz estava angustiado de ter que perder esses colaboradores, porque ele não lidava bem com o abandono. Então ele olha para o rapaz e diz assim: daqui 15 dias eu vou voltar, e eu espero que você assuma a responsabilidade. Eu quero te dizer algo: eu não vou te abandonar. E foi embora. Depois de 15 dias ele volta. Em 15 dias ele fez 10 vezes mais do que a equipe toda em 45 dias. Estava tudo pronto. Produtos novos, projetos novos. E ele falou: rapaz, você fez um ótimo trabalho. Como em 15 dias você fez o que a equipe toda não fez em 45? Ele falou assim: quando você disse que você não ia me abandonar, eu me senti confiante para fazer tudo o que eu precisava. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não irá te abandonar. Deus não vai te deixar porque você ainda não conseguiu vencer tudo o que você precisava vencer. Deus não vai te deixar de lado porque você tem ainda algumas falhas, algum defeito. Fique tranquilo, você está protegido, você tem uma relação segura, você está em paz com Deus. Talvez você teve uma relação péssima com o seu pai, talvez você teve uma relação péssima com pessoas que te abandonavam por qualquer coisa, talvez você foi abandonado, talvez você viva uma vida de relação de medo com Deus, pensando que a qualquer momento Ele não irá mais cuidar de você. Eu quero dizer, a Bíblia diz que você está aí em paz com Deus. Deus não está olhando para você, apontando uma arma e dizendo: ei, se você não andar na linha, você está fora. Se você falhar, eu não te quero mais. Ele continua te dizendo, o Espírito Santo continua te convencendo: você é a justiça de Deus, você foi justificado, você foi santificado por Ele. Isso não é obra tua, Ele te comprou com um alto preço, Ele mudou a tua natureza. Você pode se levantar e viver tranquilo, porque Ele já resolveu o seu problema. Se é para Jesus, dê a melhor salva de palmas. Eu quero te convidar a ficar em pé nessa noite. Eu quero que você curva a sua cabeça. E eu quero que você faça uma oração ao Senhor, sua oração. Talvez você tenha tentado viver uma vida com Deus, mas está muito confuso o que Ele fez por você. Mas hoje você aprendeu que você foi justificado e você foi santificado. Que isso não é obra do seu mérito, você não se esforçou o suficiente, isso foi lhe dado gratuitamente. Eu quero que você comece a orar e falar isso para o Senhor, agradeça a Ele. Eu não quero que você peça que Ele te santifique, porque Ele fez isso por você quando você entregou sua vida nas mãos dEle. Eu não quero que você nesse momento fale com Ele como um miserável que não tem coragem de erguer a cabeça, mas que você erga a sua cabeça e olhe para o teu Pai que está olhando com um olhar de ternura para você, porque seu problema foi resolvido pela justiça de Cristo. Fale com o Senhor, comece a falar a Ele. Senhor, nós queremos te agradecer por tua obra. Queremos te honrar, Senhor, nesta noite, dizer que o nosso coração está radiante de alegria. O nosso coração está radiante porque o Senhor transformou nossa natureza, porque o Senhor mudou o nosso caráter e nos tornou justos, e
e nós não somos dignos disso, Senhor. O Senhor fez isso de forma gratuita. O Senhor nos comprou para si mesmo e mudou a nossa história e colocou sobre nós a tua justiça. Senhor, nosso coração está cheio de alegria nessa noite, porque nós reconhecemos o que o Senhor fez por nós. Nós reconhecemos a tua bondade. Nós reconhecemos, Senhor, que fomos salvos pelo teu amor, fomos salvos porque por sua bondade. Fomos salvos, Senhor, porque o Senhor não nos deixou para trás. Diga isso ao Senhor, agradeça ao Senhor porque Ele fez por você. Talvez você viveu muitos anos debaixo da culpa. Talvez alguém disse para você que você não prestava, disse para você que você era alguém imprestável, alguém que não tinha jeito, e você acreditou nisso, e você tem vivido debaixo dessa condenação. Mas não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse é o tempo de você desfrutar dessa relação com Deus. Hoje é dia dos pais, e talvez a sua relação com seu pai não foi a melhor, e isso você transferiu para a sua relação com Deus. Mas o Senhor quer resolver isso essa noite, porque Ele está reconciliado com você pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Enquanto nossos irmãos cantam, você vai ter a oportunidade de falar ao seu pai e dizer como está o teu coração. Talvez a doutrina da graça seja algo perturbador para você, que a vida toda aprendeu que tinha que fazer alguma coisa. Mas hoje é dia de você relaxar e descansar o seu coração nele. Paz com Deus, paz com Deus. Nós temos paz com Deus, paz com Deus, paz com Deus. Você tem paz com Deus, a relação está reconectada. Temos paz com Deus, temos paz com Deus. Obrigado, Jesus. Paz com Aleluia.
diante dos olhares cansados da humanidade, cansado de lutar e não conseguir alcançar, cansado de se encontrar com pessoas que têm muita facilidade em acusar e desprezar. Quando alguém que está cansado se encontra com Jesus, ele não tem mais uma acusação para fazer, nem mais um dedo para apontar. Ele tem uma palavra que diz: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Talvez você esteja impactado com o escândalo da graça, mas é assim mesmo que você tem que se sentir. É de graça, é para você e é por amor. Amém? Você consegue se alegrar? Levante um cântico do seu coração e se aproprie dessa verdade. Diga: eu tenho paz com Deus. A minha relação com Deus é uma relação de paz, não é uma relação de condenação, não é uma relação de acusação, não é uma relação de medo. A religião não regula a minha relação com Ele. O que regula é a certeza de que eu tenho paz com Ele e que eu fui justificado gratuitamente em Jesus Cristo. Que você possa sair daqui dizendo: eu tenho paz com Deus, Ele me ama, está tudo certo, Jesus resolveu o problema. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Você crê nisso? Eu queria convidar os líderes a vir aqui à frente. Nós vamos estar terminando essa reunião. Os líderes estarão aqui para te atender. Talvez você ainda não entregou sua vida para Jesus como Senhor de sua vida, mas você precisa sair daqui dizendo assim: não, se essa é a boa notícia, eu quero. Se é isso que Jesus fez por mim, eu quero. Aí você vem aqui e comunica a um desses irmãos dizendo: eu quero entregar a minha vida para Jesus nessa noite, porque agora eu entendi o Evangelho da graça. Eu não tinha entendido ainda, mas talvez você se afastou e você está se sentindo condenado, culpado, e você tem vergonha de congregar, vergonha de estar junto com a comunidade. Aí você vem aqui e diz assim: hoje eu quero voltar para a casa do Pai. Mas talvez você esteja bem, esteja aqui, mas você se sentia tão condenado e hoje foi tão bom para você. Você precisa de uma oração, você precisa extravasar, mas por qualquer motivo que você precise, os líderes estão aqui para servir você. Você só não pode ir embora precisando e não buscar ajuda. Amém? Senhor, muito obrigado por esta noite. Obrigado por tua palavra que é viva e eficaz, Senhor, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra em lugares onde nada pode penetrar, e ela discerne aquilo que nada pode discernir, e ela expõe os desejos intensos do nosso coração. E nós estamos com o nosso coração cheio de alegria por recebermos essa mensagem que temos paz contigo. Que nós tenhamos uma semana maravilhosa em tua presença, e que tua palavra encontre mais lugares em nosso ser que ela ainda não encontrou porque estávamos bloqueando, Senhor. E que
que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus te abençoe e que você tenha uma ótima semana.